Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá vocês? Espero que estejam bem. Bom, vamos lá. Como eu não consegui ser bem didático na última palavra, eu vou trazer novamente, porque eu sou um pouco chato, assim, eu gosto que as coisas fiquem boas. E às vezes a gente não consegue fazer um melhor, mas se dá pra tentar de novo, vamos tentar novamente, tá bom? Então é isso. Segunda Pedro 1. Nós estamos vendo sobre como nos tornarmos participantes da natureza divina para recebermos as bênçãos eternas de Deus, tá bom? E assim sucessivamente sermos abençoados por Deus nessa terra, tá bom? No que diz respeito às bênçãos físicas, materiais, tá bom? E também sermos uma bênção, tá? Tudo isso leva um tempo, é um processo. Você não vai conseguir praticar tudo da noite para o dia. Talvez você não consiga nem praticar algumas coisas. O importante é não desistir, tá bom? Continuar tentando, sendo perseverante diante de toda e qualquer situação, ok? Então é isso, tá? Fechou. Tá? Então é isso. Tô com os tics. Deus abençoe, Rosane. Deus abençoe. Valeu? Tá? Então hoje eu vou ser didático mesmo. Tá? Vamos tentar melhorando cada dia mais, tá bom? Então é isso. Fechou. Quem sabe que eu tenho Tourette, é isso. Tá, vamos lá. Vamos direto então. Agora eu vou ser didático mesmo e vou explicar tudo corretamente. Vamos lá. A natureza divina, para quem não sabe, é a natureza de Deus. Então, quando nós fizemos parte da natureza de Deus, nós estamos conectando o nosso espírito ao Espírito de Deus. Há uma conexão. E assim também recebendo o Espírito de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Sucessivamente, eu vou ter processos de conversão, adaptação e também de crescimento, né? E promoção, tá? Então vamos lá. 2 Pedro, eu já vou começar no capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, tá? Então a graça e a paz são multiplicadas, vou repetir. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fechou? Pelas quais ele nos tem dado suas preciosas e mais sublimes promessas. Para que? Objetivo. Por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, por causa do quê? Da cobiça. Então ele fala, por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai, preste atenção, a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Tá? Bem didático aqui, só um estudo mesmo. Então nós temos aqui algumas características, tá?
que devem aparecer em nós. Nós devemos absorver e praticarmos, exatamente para nos tornarmos cada vez mais participantes da natureza de Deus. Fechou? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características. Então nós temos virtude, fé, domínio próprio, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Olha que interessante, né? Agora, o que eu quero que você entenda é que todas elas são bem extensas e bem profundas. Nós precisamos estudar para crescer. Então eu vou trazer a definição dessas 8 características para que pela definição você já dê um salto no entendimento, tá? A primeira delas é a virtude, tá? Segundo o Evangelho de Cristo, a virtude não é apenas um conceito teórico, é uma qualidade estática. E nenhuma qualidade estática, mas sim manifestação prática e ativa do amor e da justiça e da força espiritual de Deus na conduta humana. Pegou? Então, nós temos aqui um pouco do que é virtude, tá bom? A virtude é poder, dunamis. Então, virtude também traz poder, essa manifestação do poder de Deus em nós e através de nós. Tá? Ela também, no Novo Testamento, a palavra virtude assume significados profundos que vão desde a essência moral até o próprio poder divino que opera através do cristão. Fechou? Fala, Robson! A segunda característica é a fé, tá? Definição de fé, tá? A certeza absoluta da realidade espiritual, baseada na confiança total na pessoa e nas promessas de Deus. Ela se traduz em um estilo de vida caracterizado pela entrega livre do compromisso pessoal a Deus e pela obediência ativa aos seus mandamentos, que eu tenho falado. Isso é fé. Terceiro, caracteres. Terceira característica é domínio próprio. Capacidade concedida pelo Espírito Santo para controlar os próprios desejos, impulsos e paixões, aliando-se à vontade de Deus. Próximo, quarto. Perseverança. Capacidade divina de permanecer fiel a Deus. Olha aí, como eu falo. Em obediência e amor, mesmo diante das maiores e adversas provações e perseguições. Tá? Tem a ver com firmeza, fundamento e algumas coisas a mais. Piedade. Significa uma vida de devoção, prática, reverência e obediência sincera a Deus, motivada pelo amor e manifestada no serviço ao próximo. Definição. Fraternidade. É a vivência concreta do amor ao próximo, fundamentada na nossa filiação comum a Deus, transformando radicalmente as relações humanas ao derrubar a barreira do preconceito, julgamento ou interesses. Então, viver em fraternidade. O amor, uma definição básica. Ação sacrificial e incondicional, baseada no caráter de Deus. E o último é o conhecimento. Então é isso, tá? Defini, fui didático, agora estou mais descansado. Então, o que Pedro está falando? Se essas coisas existirem e aumentarem em vós, não vos deixarão ansiosos nem infrutíferos, tá? Como eu disse da última vez, nós temos o dever de dar frutos.
Jesus disse que aquele que estiver nele dará muitos frutos. O que é estar em Jesus? É estar na palavra. Fechou? Então, quando nós estamos em Cristo, nós temos como resposta a frutificação. Então, o objetivo do evangelho, nesse sentido que eu estou trazendo, qual é? Que deis frutos. Pegou? Então, o objetivo é dar frutos. Então, quando nós nos dedicamos a nos tornarmos participantes da natureza divina através do conhecimento da palavra, a prática das escrituras, dentro desses quesitos que eu citei, e mais outros, obviamente, sucessivamente, pode ter certeza, você vai dar frutos. Talvez não no tempo em que você espere, ou no tempo que as outras pessoas esperam, mas no tempo certo de Deus. A partir do momento em que eu vou tendo conhecimento e prática, eu vou aperfeiçoando o meu caráter em Cristo. É como que se eu tivesse saindo da naturalidade humana, da natureza humana, e entrando para uma natureza divina. Por isso é necessário que todos os dias nós vamos ter uma vida devocional. Vigiar, orar, jejuar, leitura bíblica, meditação. Essas coisas vão nos ajudar a crescer. Claro, dentro do que você consegue, dentro da sua porção. Uns conseguem mais, outros conseguem menos. A ideia qual é? É que sempre que nós viemos buscar o Evangelho, buscamos com o intuito do nosso desenvolvimento pessoal primeiro, para que depois a gente consiga desenvolver outras pessoas. Só que eu vou te falar uma coisa, mesmo que você tenha 50 anos de igreja, nasça e morra frequentando o Evangelho, sempre você vai cometer falhas, pegou? Então, por mais que você frutifique, por mais que você alcance um nível de santidade, lá no fim da sua vida, você vai falhar. Ponto. O que eu não posso fazer é determinar a minha falha na minha conversão. Porque eu falei, eu não sou convertido. Porque eu falei, eu não sou cristão. Então a gente faz isso, não só com nós, mas com os outros. E por isso nós temos a divisão no corpo de Cristo. Por isso nós temos as blasfêmias, os maus testemunhos. Por isso que as pessoas às vezes saem da igreja e não voltam mais. Tanto por acusarem depois de saberem que vão ser acusadas, como também por saberem que vão ser acusadas. Então nós precisamos eliminar isso e saber que todos somos pecadores, independente do nível espiritual. Isso faz com que a gente não julgue uns aos outros. Agora sim, julgar o pecado, sim. Quando você está em pecado e eu não estou, eu posso te ajudar. Mas isso não vai significar que eu sou uma pessoa melhor do que você. Eu posso estar somente mais evoluído. Então, quando nós conseguimos educar a nossa vida espiritual, é mais fácil de conviver, é mais fácil de frutificar. Já estou ficando sem cabelo. Tô tapando. Eu acho que funciona assim. Eu não tenho uma vida de santidade muito boa, Jefferson. Mas o fulano tem muito mais do que eu. Não torna ninguém melhor do que o outro. Só se torna mais apto a fazer o que foi determinado a ser feito. Quem sabe pregar, prega. Quem não sabe, não prega. Mas todos temos falhas e defeitos, fechou? Então o processo de frutificação também tem como intuito isso. Quando você dá frutos, a ideia é que as pessoas se alimentem dos frutos. Então, você não vai dar todo tipo de fruto. E você talvez não dê tantos frutos, mas a partir do momento que você vai crescendo, você vai frutificando mais. Olha que interessante, Jesus disse que aquele que estiver nele, né, ele poda para que dê mais frutos. Escute isso, que isso é importante. No nosso decorrer da nossa caminhada, o que vai acontecer? Às vezes você está tendo uma vida muito boa, está frutificando, só que daqui a pouco parece que as coisas começam a dar errado. Daqui a pouco parece que as coisas começam a conspirar contra. Bom, isso pode ser um sinal de poda. O que é a poda, né? Ó, é Jesus. Agora deu tique.
nos podando. Ó, ó, pum. Nos podando. Deixa ela. Ó. Nos podando para que a gente dê mais fruto. Então essa poda também, ela pode estar relacionada, às vezes, a nós estamos vivendo uma vida de piedade. Mas quem sabe, você tendo piedade não está tendo domínio próprio. É meio difícil, mas vamos lá. Então, ó. Pode vir aqui, Sara. Quer vir? Então, o que Jesus faz? Ó, ele... Esse sticker... Então, o que Jesus faz? Ó, ele nos poda para que dê mais frutos. Ó. Então, existem áreas que você não está frutificando. Vai vir a poda. Pum, aí Jesus te poda. E aí você entende que no meio desse processo de poda, você começa a perceber que existem áreas que você precisa frutificar. Ó. Aqui, ó. E aí ele te poda. Ó. Tranquei no tique. Então a poda faz isso. Então, daqui a pouco você entende que você não consegue ter domínio próprio, não consegue ter domínio próprio. Tá? Ó, aí Jesus vem te pondo de uma área que vai fazer com que você desenvolva o domínio próprio. Daqui a pouco você, é podado na área em que você não consegue ter fé. Você tem uma fé, você tem uma fé limitada. Você acredita em Deus, você acredita no sobrenatural. Mas chega momentos na sua vida em que você começa a temer as coisas, e você não consegue ter fé que elas vão mudar. Pum. É Jesus permitindo um processo, para que você seja podado, né? E nessa área você cresça mais e frutifique nela. Então, faz parte, tá? Então, todos os processos de santificação também tem a ver com a poda. Jesus te poda para que nessas áreas você frutifique, entendeu? E é Jesus te podando. E o objetivo qual é? Que você dê mais frutos. Então, às vezes, você é uma bênção numa área, você se desenvolve bem, você consegue se distinguir de outras pessoas. Se diferenciar, acabei errando a fala. Mas existem áreas em que você está padecendo. Aqui, aí Jesus te poda. Nessa área, Jesus te faz enfrentar alguns processos até que você consiga frutificar. Então, nunca desista, não se desespere, mas entenda que os processos de frutificação às vezes vão fazer com que a gente seja testado por Deus para ser aprovados. Então, você não pode desistir. E aí, nesse momento, você também vai aprender a ter perseverança. E Jesus é perfeito, ótimo, com certeza. Então é isso. Eu quero que você entenda que hoje, com essa palavra, o que eu quero trazer para nós? Essas 8 características, que também tem o conhecimento, acabei deixando de falar, que vão fazer com que a gente se torne participantes da natureza de Deus, para que a gente cresça, não diminua, para que a gente seja abençoado e não amaldiçoado. Só que no meio disso tudo, no meio desses processos, nós precisamos entender que é para nos desenvolver. Os processos são para nos desenvolver. Os processos são para nos amadurecer. E também para nos fazer crescer. Toda árvore começa pequena, mas nos processos elas criam raízes. Oriandará, escute. E quanto mais raiz você tiver, e quanto mais profundas forem, mais a árvore cresce, mais forte ela fica e mais frutos ela dá. Fortes. Pega. E o que faz com que eu esteja enraizado no Evangelho? O conhecimento da verdade, correto, e o quanto eu suporto os processos e não desisto. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem um bom conhecimento, possivelmente no meio dos processos, nós vamos desistir. Eu e você. Quando nós não estamos estruturados, firmados, enraizados, escute, olha isso, preste atenção. Quando vem
o abalo, quando vem as tempestades, quando vem os conflitos, quando vem as guerras, os ataques, os nossos pensamentos são de fugir, de desistir. E é agora, nesse momento, que você deve discernir, só um pouquinho, qual vai ser a minha decisão. Porque isso pode estar me forjando. Isso pode estar me enraizando. Deixa eu te contar uma coisa. Quantas lutas você passou? Que hoje você olha para trás e diz, naquela época foi difícil, mas agora é fácil. Agora eu sei como passar. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela luta forjou você. E hoje você está apto a enfrentar as lutas de um jeito muito mais fácil e de um jeito muito melhor. Quantas experiências você já teve? Quantas dificuldades você já passou? Quantos erros você já cometeu que te trouxeram amadurecimento, que te capacitaram para ser quem você é hoje? Mais forte, mais poderoso, mais sábio, mais entendido. Eu creio que tem muitas coisas que você olha hoje para as pessoas e vê que elas estão fazendo e diga, eu sei como isso vai acabar. Esse não é o caminho, é por aqui. Então olha que interessante. Forte, né? Aprenda isso, sabe? Às vezes você cai num buraco, às vezes você tropeça em uma pedra, mas depois que isso acontece, você muda e agora você começa a observar melhor os caminhos que por onde você anda. Então existem sim situações na sua vida que vêm para te fortalecer e para te capacitar. Não desista, não perca a esperança. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Olha só que interessante. Mateus 7. Eu vou ter que achar onde está o versículo. Aqui. Preste atenção nisso. E eu quero terminar aqui essa palavra com esse respaldo aqui. E você vai entender por que eu estou ensinando essas coisas, por que eu estou trazendo definições, por que eu estou me preocupando em deixar bem didático, para que você entenda quem você é. Você é um filho de Deus. Você é amado por Deus. E por mais ou menos que você peque, isso não faz de você diferente do que Deus já falou que você é. Agora, o pecado não te define. Quem te define é Deus. Então, quando você peca, você precisa entender que você não é aquilo ali. Entendeu? Você não pode ser definido. Então, também você não pode definir as pessoas pelo pecado. Quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, a partir do momento que Adão peca, cai da graça, né? O pecado tomou o mundo. Agora nós precisamos, pela palavra, pela lavagem da palavra, como diz Pedro, nos purificar, nos lavar, para que nós venhamos voltar à origem. Imagem e semelhança. Entende? Nos tornarmos semelhantes a ele. Pegou? Então eu vou deixar uma palavra aqui para o término dessa pregação, para que você entenda por que estudar, por que se entregar, por que não desistir, por que adquirir conhecimento, por que praticar virtude, fé, domínio próprio, conhecimento, fraternidade, piedade, amor, perseverança. Por quê? Agora eu vou mostrar por quê. Tá? Uma das palavras. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Ponto. Definição. Agora ele fala, será comparado a um homem prudente. E aí ele diz, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ponto de novo. E agora ele diz, e a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada ou alicerçada na rocha. Palavra. Essa pessoa construiu a sua vida na rocha. Cristo, palavra. Fez os seus planos em Cristo, na palavra. O que é isso? Eu estou planejando a minha vida, mas eu me fundamentei nas Escrituras. Eu obedeço e eu pratico. Tudo que eu faço em obediência. Rocha, Cristo. E aí diz que as chuvas batem, as tempestades vêm, os rios se enchem e batem com força. Mas essa casa não é abalada. Pegou?
Esse é o resultado da nossa vida cristã. Por que que muitos são abalados? Porque não constroem uma vida nos fundamentos da fé, que é a palavra. Amanhã eu vou começar a pregar mais sobre isso. Agora olha o que ele fala. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não põe em prática, será comparado a um homem insensato. Pega essa forte, sem juízo. O insensato é sem juízo. Que não edificou que edificou sua casa sobre areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu e a sua queda foi grande. Pegou? Deixa eu te dar uma palavra aqui. É possível construir tudo. Às vezes a gente pensa assim: nossa, Deus está me abençoando, olha, e eu estou em pecado. Pois é. Deus está me abençoando, eu consigo prosperar, tenho dinheiro, fiz tudo, mas você está se apostatando da fé, virando as costas para a obediência. E ele está falando, está construindo uma casa na areia. Então é possível construir. Não se impressione com pessoas que crescem sem raiz, sem os fundamentos. Não se impressione com pregadores eloquentes que manifestam o reino, que profetizam, mas que andam em pecado. Não se escandalize com essas coisas. Construa a sua vida na rocha. Eu já fui pregador um dia sem praticar a Bíblia. E eu caí feio. Eu estou dando testemunho aqui sempre dos meus erros para edificar você. E Deus me cobrou. E eu não estou livre de acontecer de novo. Então, se você tem ministério a ser desenvolvido, você tem projetos a serem desenvolvidos, você tem sonhos a serem realizados, deixa eu te falar uma coisa. Vão se realizar. E eu profetizo que vão dentro da obediência à verdade, que é as Escrituras. Quando você estiver fundamentado, você vai construir uma bela de uma casa, você vai construir uma bela de uma vida, você vai construir e realizar seus planos. Seus sonhos sairão da imaginação e se tornarão reais dentro dos fundamentos de Deus. É possível, tem como, dentro dos fundamentos. Então aqui eu estou dando uma palavra de esperança para você hoje. Pegou? Quero que você entenda uma coisa. Não desista de nada na sua vida. O que você quer? Quais são os seus planos? Me diz uma coisa. Qual é o seu desejo? Você que vai ouvir depois dessa mensagem, me fala hoje. Você é um pouco coach. Pode ser? Pode. Eu vou te mostrar como pode. Quer ver? Ah, eu não sei onde está o texto. Qual é o seu desejo? Vamos pensar hoje. Vamos animar nossa alma hoje. Qual é o seu desejo? Me fala agora aqui. Vamos pensar. O que você tem, assim, algo que você quer? Me diz alguma coisa que você deseja muito, que você gostaria de conquistar. Tem alguma coisa? Você sabia que Deus pode te dar? Você sabia que Deus pode realizar? Você sabia que Deus pode te abençoar? Ou você acha que não? Deixa eu te falar. Deus pode. Sabia? Mas tem uma cláusula. E eu vou te falar qual. Estou procurando no Google aqui para achar o. Pregar ao vivo. João 15, 7. Uhum. Vamos lá. João 15, 7. Vai dizer assim. João 15, 7. Fechou? Preste atenção. Você tem sonhos, você tem projetos. Você tem planos na sua vida? Tenho, Jefferson, eu tenho muitos. É possível que Deus te conceda. Primeiro versículo. Conhecimento sábio alcança o favor de Deus. Provérbios. Então, se você tiver um conhecimento e ele for sábio, o favor de Deus é alcançado, tá? Segundo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que tenham fé se aproximem dele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Pegou? Então, quando você busca a Deus, não é igreja. Igreja é outra coisa. Igreja é o resultado, tá?
Buscar a Deus tem dois sentidos: conhecimento e prática. Ele é galardoador, recompensador, tá? E o terceiro é esse aqui, João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Deu? Tá aqui uma promessa. E como eu sempre falo, por trás uma exigência. Deus é assim, tá? Tá, mas então se eu não fizer, Deus não me dá nada? Sim, ele dá. Eu vou te dar outro versículo. A graça de Deus é um favor que nós não merecíamos. Só que, como eu disse no início, em todos os textos, ela se multiplica, tá? No pleno conhecimento. Por isso esse versículo do João 15:7. Se estiveres em mim, as minhas palavras em vós. Se estiveres em mim, natureza divina. E as palavras, conhecimento e prática. Viu por que se tornar participante da natureza divina? Viu que beleza? Coisa bem boa. Tá aí, gente. Tudo bem explicadinho. Tudo bem didático agora. Consegui. Estou mais satisfeito. Agora olha o seguinte aqui. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, a alegria de Jesus, e a vossa alegria seja plena. Meu Deus do céu! Meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é qualquer amor. Então, tá aqui o recíproco do estudo. Pegou? Agora ele termina aqui, ó. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Não é para você morrer, tá? É se doar. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois os servos não sabem o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E designei a ir e dar fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes, em meu nome. Isso vos ordeno, amai-vos aos outros. Viu? Fruto e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo que vocês pedirem em nome de Jesus. Não sabia que eu ia encerrar com essa pregação, com essa palavra. Então tá aqui. Olha como tem bênção. Tudo, tudo, tudo. Aqui tá prometendo tudo. Fechou? Tem alguma heresia aqui? Se tiver, pode corrigir, comenta aí, não tem problema. Mas aqui está a promessa, aqui está a pregação. Jefferson, agora eu te pergunto, será que eu só prego a exortação? Será que eu só prego... Não, tá aqui. Estou pregando bênção, só que biblicamente, do jeito que a Bíblia diz. Fechou? Que Deus possa ter abençoado vocês e que essa palavra possa transformar a sua vida. Talvez você diga, poxa Jefferson, mas é muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa, não é difícil. Deus te ama. E Deus pode te abençoar mesmo você estando em pecado? Pode. Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, nisso já pecou. Só que Deus não quer que você pratique o pecado. Entendeu? Estão me ligando, eu vou desligar. Fechou? Tá? Aí em 1 João, nós vamos falar sobre pecado. A Bíblia diz que João fala para os seus filhos, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado fiel. Só que ali na parte do advogado fiel, sobre pecado, é outro entendimento, não é bem assim. Tá? Então se Deus é um advogado fiel, ele vai ser fiel o quê? À palavra. Ele vai ver qual é a intenção do seu pecado. E nisso vai haver um julgamento. Tá? Aí você recebe a graça de Deus, o perdão. E tá tudo tranquilo? Não, não é bem assim. Davi cometeu um pecado de morte.
A Bíblia diz: Deus perdoou Davi, por isso não o matou. Olha que interessante, né? Mas Davi se arrependeu e não cometeu de novo. Fechou? Ah, mas e se eu peco e vivo? Bom, aí você precisa de libertação. Deus não vai te matar. Deus vai te purificar e vai te ajudar a crescer para que você receba as bênçãos. Glória a Jesus, a minha oração é para que você receba essa palavra e que você consiga ter uma vida de crescimento. E se você falhar, se você pecar, deixa eu te falar uma coisa. Isso faz parte da nossa vida humana e vai fazer parte sempre. Assim como da natureza divina, faz parte você reconciliar, pedir perdão e continuar. A Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado alcança a misericórdia de Deus. Só confessa. Fala, Senhor, eu pequei. Amanhã eu preciso de mais ajuda. Amanhã eu preciso de mais entrega. Fechou? A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. A Bíblia diz que Deus é longânimo. A Bíblia diz: tardio em irar-se é o Senhor. Fechou? Ele é compassivo. Então, vamos lá, vamos crescer. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu!